Aqui Luciana Montelioni, iniciando mais uma live sobre as terapias integrativas, nessa semana das terapias integrativas. Aqui com você, que está acompanhando, que está participando, aqui comigo dessa semana, que tá uma delícia, que tá maravilhosa, das terapias integrativas. Vamos seguindo, vamos começando aqui. Para quem tá chegando aí, gratidão, olá, gratidão por estar aqui comigo. Seguindo nessa semana. Aqui, Luciana Montelioni, com vocês. Vamos falar hoje, gente, dando andamento aqui sobre as terapias integrativas, dar andamento aqui nas coisas que a gente está falando sobre. Hoje eu quero... Ontem a gente falou do emocional. Oi, gratidão! Ontem a gente falou do emocional, né? De como o emocional afeta a gente, né, em todo esse processo de desenvolvimento do nosso ser integral. E, mais importante ainda, o que é bacana de tudo isso? A gente poder se autoconhecer, né, no processo terapêutico, junto com o terapeuta, a gente poder se autoconhecer, poder se desenvolver as nossas habilidades pessoais, desenvolver as nossas habilidades em todas as áreas da vida. Quando a gente participa, quando a gente faz parte de um processo terapêutico, né? Quando a gente segue um processo com um terapeuta bacana, que a gente se dá bem, que a gente respeita o trabalho, que nos entrega um trabalho bacana, que é parceiro da gente, isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. O papel do terapeuta integrativo é importantíssimo no processo terapêutico do cliente, né? O terapeuta ele tem que ter uma base terapêutica muito importante, muito significativa. Ele deve ter conhecimentos, né, em várias áreas, de vários tipos de ferramentas para poder auxiliar o seu cliente, né? E a cada momento lança mão daquela ferramenta que é mais necessária naquele momento. Então é sobre isso que eu venho falando essa semana, sobre como integrar. Por que a gente chama de integrativo? Como integrar as terapias durante o processo terapêutico do cliente, do seu cliente, do meu cliente. Enfim, e quando você procura e quando você tem um terapeuta integrativo, né, que tá te acompanhando no seu processo de desenvolvimento pessoal, na sua expansão enquanto pessoa, né, você pode sim ter o cuidado de pesquisar, né, quais as fontes que ele segue, quais as linhas de trabalho que ele segue, em que ele se baseia, né? Quais as suas formações, como é que esse terapeuta decide qual técnica usar com você, qual ferramenta naquele momento ou em outro, como é que ele vai conduzir o processo terapêutico. Como é que é bacana para cada perfil, para cada momento, para cada pessoa, como é que esse terapeuta conduz esse tratamento, como é que esse terapeuta conduz esse processo terapêutico. Isso é muito importante. O terapeuta ele tem que ter uma base, uma formação sólida, né? Ele tem que ter conhecimento de causa. A gente não pode achar que sabe as coisas, a gente tem que realmente ser profundo naquele tipo de conhecimento e naquele tipo de ferramenta que você vai usar com o seu cliente, né? Que a gente usa com o cliente. A gente tem que se aprofundar, não basta a gente fazer um curso apenas. Não, a gente tem que estudar, se aprofundar nas técnicas, estudar sobre aquele tipo de
de ferramenta que a gente está usando e também ter muito conhecimento, uma formação muito com base muito firme no quanto à estrutura emocional, a estrutura psicológica, a estrutura mental, a estrutura física, né? E energética dos seres, das pessoas que a gente vai tratar, né? Então é importante que o terapeuta, ele não aprenda só, vá lá e fazer, eu vou aprender aquela técnica, aquela terapia, que tem muitos cursos aí que as pessoas são de várias áreas, né? E elas não sabem realmente como é que pelo menos é a estrutura física, porque pra gente entender um ser, a gente tem que ter uma formação da estrutura física desse ser. Como é que se compõe o físico, do que é formado, como é que é a formação basicamente. Um braço tem osso, tem pele, tem tecido muscular, tem tecido nervoso, tem a fáscia que envolve os tecidos. Então, enfim, tem a pele, né? E a pele, só na pele tem muitas estruturas. Então, é isso. Se você vai olhar, você tem que olhar o quê? O braço. Você tá olhando pro braço, né? Ele tá ali só, você tá vendo aquele... Mas por dentro daquela pele tem muitas estruturas, né? Que compõem aquela estrutura como um todo. Então, a mesma coisa é um ser. Então, a gente não pode olhar por fora. Essa aqui essa pessoa X e ela é assim, ela tem o cabelo dessa cor, o olho dessa cor, pronto, usa óculos, não usa óculos, só. Mas e lá por dentro? Como é que ela é por dentro? Ela tem uma pessoa tem vários sistemas e órgãos que a compõem, né, físicos. Então, primeiro, a gente tem que saber como é que é fisicamente formado um corpo, pelo menos basicamente. Onde é que se localizam as estruturas, onde é que se localizam as glândulas, onde é que se localizam os órgãos, né? Pra gente poder falar, bom, quando a gente vai fazer um mapeamento até de chakras, saber que chakra que tá ligado àqueles órgãos naquela região. Quais são os órgãos que estão ali na região do plexo solar, por exemplo? Quais? Você sabe? Eu sei, porque eu estudei para poder saber quais as estruturas que estão sendo animadas por aquele chakra. Então, por exemplo, na região do plexo solar, tem muitas terminações nervosas. Tem esôfago, tem duodeno, tem intestino, tem estômago, baço, fígado, pâncreas, vesícula biliar, enfim. Muita coisa, muitos órgãos e muitas glândulas ali. Então não adianta eu falar, está com desequilíbrio no chakra plexo solar. Mas espera aí. Esse desequilíbrio está afetando quais daqueles órgãos? Eu tenho que saber um pouquinho de anatomia. Então, não adianta só eu ir lá e fazer um curso e é assim tal, e vou aplicar já sem saber nada o que está acontecendo, sem saber onde eu estou pondo a minha mão, sem saber onde eu estou cuidando. De que estrutura eu estou falando? A que eu estou me referindo? Que tipo de energia que eu estou colocando ali para aquelas estruturas naquele local? Então não é assim, simplesmente eu vou alinhar os chakras. Eu não acredito em alinhamento, tá? Eu acredito em equilíbrio e desequilíbrio. É o meu ponto de vista, é a minha formação terapêutica, a minha experiência terapêutica. Esse negócio de alinhar, ninguém alinha ninguém alinha nada. A gente equilibra, ajuda no equilíbrio, no reequilíbrio, tá? Em órgãos, em chakras, em corpos desequilibrados, tá? Então, é assim que é um processo terapêutico. Vamos deixar isso claro, porque fica muito complicado, às vezes, da gente entender quando as pessoas falam, eu vou fazer o seu alinhamento. Calma lá, tá? É reenergizar, reequilibrar, equilibrar as coisas que estão em desequilíbrio. Vamos deixar claro isso aqui, gente. É o meu modo de trabalhar, tá? Isso aqui que eu tô falando, da minha vida aí de muitos e muitos anos de terapeuta e, enfim, é assim, tá? Então, eu não faço alinhamento de chakras, eu faço um reequilíbrio
do que estar desequilibrado. Eu ajudo a pessoa a se reequilibrar, se reenergizar, tá? E isso eu falo muito lá no meu curso de chakras, tá? Porque além de terapeuta, sim, eu também dou vários cursos. Eu sou uma professora, né, com muito orgulho. E todo esse meu conhecimento aí nas minhas vivências de estudos e de anos e anos e anos de terapeuta e de terapias, eu criei vários cursos ligados às terapias integrativas, tá? Que vão dar a base, por exemplo, eu criei um curso de chakras, por quê? Porque na maioria das terapias que a gente faz cursos de terapias, não dão a explicação do que citam os chakras, mas não dão uma explicação profunda do que eles são, como é que eles são alimentados, como é que eles são energizados, de onde vem a energia dos chakras, como é que é espalhada essa energia pelo corpo, como é que é vitalizado o nosso corpo através dos chakras e por quem os chakras e como os chakras são vitalizados para poder vitalizar todos os órgãos do nosso corpo. Então eu criei um curso por isso, porque eu não achava nos cursos que eu fiz uma explicação bacana, uma explicação profunda, tá? E eu sou uma pessoa que gosta de profundidade nas coisas. Quando eu vou me especializar, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 cursos, leio milhares de coisas a respeito, aplico as técnicas e leio muitos livros a respeito, tá? E vou me especializando. Aí eu começo a atender as pessoas. Eu não vou lá, faço um curso, no dia seguinte eu vou atender. Nunca fiz isso, né? Eu tenho muita cautela com aprender uma técnica e já sair aplicando antes de eu aplicar em mim, de eu aplicar nas pessoas mais próximas, de eu saber o que eu tô fazendo. Então, assim, tudo que eu faço é com muita cautela mesmo, tá? E quando eu vou aplicar e quando eu vou atender as pessoas, eu tenho plena confiança e segurança no que eu estou fazendo. Então é isso. A gente, para ser um terapeuta, a gente tem que ter confiança, firmeza e conhecimento no que a gente está oferecendo, no que a gente está fazendo e no que a gente está entregando para o nosso cliente, ok? Eu falo sempre cliente, mais uma vez, em todas as lives eu vou repetir. O terapeuta tem cliente, tá? O terapeuta não tem paciente. E mesmo que a gente pudesse usar essa nomenclatura paciente, eu não usaria. Porque o que é a minha pegada de terapeuta? O que a terapia faz? Principalmente as terapias integrativas, as terapias quânticas, o que elas fazem com a gente? É tirar a gente do modelo paciente e colocar a gente no modelo agente. Agir, ir para frente, focar, ter responsabilidade com a sua vida. Se você é um paciente, você não tem responsabilidade com a sua vida. Portanto, você não vai querer se autoconhecer para se autocurar. Então, isso também faz parte da terapia integrativa. A autocura, esse é o interesse dos terapeutas, que o cliente passe com a gente, venha com a gente para uma sessão, para várias sessões, se for o caso, mas que ele participe da cura e da autocura. Então, isso são as terapias integrativas, o que te oferece muitas e muitas técnicas, como eu já falei nas outras lives, né? Técnicas de terapias quânticas, né? Terapias de imposição de mãos, terapias energéticas, terapias que trabalham especificamente com crenças limitantes e padrões limitantes, terapias que são mais focadas nas plantas, nas ervas, na aromaterapia, nos florais. Então, cada uma trabalha uma frequência, né? E como eu já disse, a radiestesia, que faz o diagnóstico, a radiônica, que faz um tratamento mais do que quântico, profundo e um dos mais antigos que existem, né? Os mais antigos, como eu já falei. Então, assim, são muitas e muitas ferramentas, né? Tem uma técnica que é linda, que é o toque terapêutico também, que é uma técnica de imposição de mãos, que é um fluxo energético maravilhoso, que eu adoro, que eu uso já há mais de 12 anos, acho que eu aprendi por aí. E é muito lindo,
Então tem muita coisa linda, né? Regressão de memória. Poxa, quando a gente faz uma regressão de memória, eu trabalho com regressão de memória consciente, tá, gente? Consciente, eu não faço nada levando para um estado de inconsciência. A pessoa está sempre presente comigo. Então, são coisas que a gente pode, que tem ao nosso alcance, que a gente tem ali para trabalhar, que vão fazer com que a pessoa se desenvolva e ela se interesse. E como eu falei para você, eu sou a favor, né? É como eu trabalho também, que eu atue na vida da pessoa enquanto terapeuta, né? Fazendo a técnica, aplicando as ferramentas, e eu dou lição de casa para o meu cliente. A pessoa vai para casa e ela vai fazer a parte dela, tá? Ela também faz a parte dela em casa, ela também se cura com florais, com cristais, com comandos quânticos, com processos verbais, com decretos, com frases de apoio, tá? Com o seu caderninho de tarefas ali, tudo isso. Então, é parceria. Terapia é parceria entre cliente e terapeuta. Se não existir essa parceria, o tratamento não vai ser bom. Todo lugar que a pessoa vai, ela vai falar mal do terapeuta, por quê? Porque a terapia não deu certo. Porque ela vai na terapia, fica bem, mas ela não faz a lição de casa. Ela não faz a manutenção daquela terapia. Ela não cumpre com o que ela prometeu. Então, a gente tem que fazer as duas coisas, tá? A pessoa tem que fazer a parte dela, de se querer realmente a autocura, de querer melhorar os seus padrões, todos, sair da escassez, sair das limitações e ir pra frente na sua vida. E o terapeuta tem que fazer o quê? Aplicar as ferramentas, fazer a anamnese adequada para que e a cada sessão fazer uma avaliação para ver que hoje o que vai ser oferecido, que técnica vai ser aplicada para esse cliente. É isso, tá? É assim que as terapias integrativas funcionam, é assim que eu trabalho em todos esses anos da minha vida. E com muito sucesso, com muita alegria, com muitos clientes aí que vieram para mim com limitações e hoje são pessoas que estão aí alegres, felizes, livres, empoderadas de si, né? Porque é isso, a gente tem que empoderar, né? Tem que despertar o empoderamento na pessoa. Tem que deixar a pessoa vir com a gente quando é necessário, realmente necessário, e depois ela caminhar sozinha. E quando ela precisar de um ajuste, ou ela precisar de uma outra coisa, que ela precisa de mais um respaldo, que ela precisa de mais uma força para alavancar a vida dela, ela volta para terapia com a gente. Mas não é para ter dependência. Eu não sou a favor da dependência terapêutica, eu não sou a favor da dependência psicológica, eu não sou a favor, né? Eu quero realmente, o meu desejo é que os meus clientes, eles decolem na vida deles e eles mesmos aprendam a se autocuidar e a se autocurar. E que venham comigo para falar, olha, tá tudo ótimo na minha vida, tá tudo bem, gratidão pela sua participação, pela sua contribuição na minha vida. Isso é o que me deixa muito alegre, muito feliz. Então, é assim, tá? Você pode sim, a gente pode associar técnicas durante a sessão, tá? Desde que essas técnicas permitam associações, né? E seja realmente necessário. Que nem ontem que eu falei do emocional para vocês, né? Citei o EFT, né? Eu uso muito o EFT para liberar o emocional, né? E associo com os florais, posso associar com uma terapia de cristais, posso depois, se for necessário, associar com uma sessão de reiki no final da terapia. Enfim, eu posso fazer várias coisas dentro, mas não é necessário, tá? Não é assim, o terapeuta bom é aquele que
faz o reiki, põe os cristais, depois aplica o reiki em cima, depois faz a aromaterapia, tudo na mesma sessão, na pessoa para pessoa. Nossa! Não, gente, não é. Cada sessão é uma sessão. Tem sessão que a gente só vai conversar. Tem sessão que a gente vai fazer terapia quântica, processos quânticos, base de Access, homeostase quântica. Tem sessão que a gente vai fazer terapia quântica, né? Tem sessão que a gente vai rodar comandos verbais, processos verbais. Tem sessão que a gente vai fazer o quê? Theta Healing, só Theta Healing. Tem hora que a gente vai parar o Theta Healing e vai fazer o EFT para liberar aquele emocional que tá preso, tá? Então tem dia que eu vou fazer, por exemplo, a pessoa vem para mim, eu vou conversar com ela e nós vamos ficar na conversa. Porque é necessário, a pessoa precisa também falar. Não adianta você chegar pro seu cliente, botar ele numa maca e encher ele de processo terapêutico e ele não falar, porque tem dia que ele precisa falar. Tem dia que a gente precisa falar. A falar é muito importante. A escuta terapêutica é uma coisa importantíssima para qualquer terapeuta. Então, aprenda a escuta terapêutica. Isso é inteligência emocional que a gente tem que aplicar sempre na nossa vida, enquanto seres humanos, né? Enquanto terapeutas mais ainda, para que a gente possa conseguir ouvir o cliente naquilo que ele está falando, não naquilo que eu estou ouvindo, sem qualquer julgamento. Ok? Então, a escuta terapêutica é importantíssima. Não deixe de fazer escuta terapêutica. Não deixa de pegar, quando a pessoa chega com você, senta com ela, bate um papo, conversa, pergunta dela, pergunta da vida dela, como é que tá aquilo, como é que foi a semana, como é que foi o mês, como é que foi a quinzena, o que ela progrediu, quais os projetos que deram certo, quais os que não deram. E escute, se ela tiver com vontade de chorar, deixa ela chorar, se ela tiver com vontade de falar, deixa ela falar. E você ali, depois de ouvir, você conduz. Se for necessário, você aplica alguma das técnicas terapêuticas. Se não for necessário, você dá um abraço, um beijo no seu cliente. Agora online a gente manda um beijo, um abraço, né? Sinta-se abraçado, enfim. Mas a escuta é importante. Técnicas, ferramentas são importantes, importantíssimas, para mudar a frequência, para tirar a pessoa de onde ela está e ajudar a dar um impulso. Mas a escuta, o acolhimento, o olho no olho, você tá aqui, ó, olho no olho com a pessoa, é a coisa mais importante que tem no processo terapêutico, porque é aí que o seu cliente vai estar com você. Beijo, gratidão. É aí que o teu cliente está com você. Quando você tá aqui, ó, olho no olho, para ele, só para ele, para mais ninguém, sem pensar em mais nada, sem pensar em querer ser o super terapeuta e mostrar todas as técnicas que você tem à sua disposição. Você tem que estar aberto. Tá aqui, ó. Vem cá, eu tô aqui para você. É com você. Isso é o que o terapeuta faz. E aí a gente escolhe naquele momento qual é a ferramenta, qual é a técnica, o que é para ser tratado, o que é para ser feito naquele dia, ok? Então eu espero ter contribuído mais uma vez com você, com a minha experiência aqui, com as coisas que eu acredito, com as vivências que eu tenho, as dicas terapêuticas aqui que eu tô dando essa semana, que eu adoro falar disso, eu adoro ser uma pessoa que escolheu trilhar esse caminho das terapias integrativas, cada dia escolher, saber mais, aprender mais e poder oferecer mais recursos para que as pessoas possam cada dia mais ser elas. Ser você é sempre o mais importante. Então, é isso que é o interesse. O terapeuta tem que ter esse ponto, levar isso em conta, que ser você é sempre o mais importante. Certo, gente?
Então, olha para o teu cliente integralmente. Escuta com a sua inteligência emocional. Escuta, perceba, olhe todos os movimentos, as expressões físicas, faciais, o jeito que ele está se mexendo, a respiração, o brilho no olhar, tudo isso faz parte do diagnóstico e da percepção do terapeuta. E isso a gente vai desenvolvendo cada vez mais com o tempo, sim, é com a prática. Por isso que é muito bom falar disso, é muito bom poder compartilhar essa experiência, é muito bom trazer todo esse conteúdo aqui para vocês e eu espero ter contribuído, estar contribuindo, e eu vou com essa Semana das Terapias Integrativas aqui até sábado. Se você quiser me acompanhar todos os dias às 18 horas, eu tô aqui para falar sobre terapias integrativas, tá? E cada dia um assunto, tá sempre tudo interligado, porque eu sou uma pessoa integrativa, então tudo tá interligado, tá? Tudo tá sempre junto aí pra gente poder explorar esse universo enorme e maravilhoso aí das terapias integrativas. Gratidão, gente, uma ótima noite para vocês e até amanhã. Gratidão.